que são esses elementos do conceito de empreendedorismo? Quando a gente está falando de elementos, a gente está falando de pontos, de características que são observadas nesses empreendedores. E essas características não significa que depois da aula de hoje vocês vão olhar esses elementos que a gente vai abordar e dizer todos os empreendedores têm esse perfil. Até porque a gente pode ter empreendedores em diferentes níveis de maturação, empreendedores em diferentes instituições e organizações, e vocês também podem olhar para vocês o exercício da aula de hoje, ao longo da aula. Se eu pudesse dar uma sugestão, se vocês me permitissem, é vocês irem anotando essas características e fazerem uma reflexão do que vocês acham que vocês já têm de características e quais vocês gostariam de desenvolver. Esse é um ponto que talvez seja interessante vocês considerarem na aula de hoje. Esse conjunto de comportamento e hábito, para ficar bem claro, já começando a aula, tudo pode ser adquirido, praticado e desenvolvido. Não significa que vocês hoje vão observar um determinado comportamento, um determinado hábito que vocês não têm e que vocês não vão conseguir adquirir aquele hábito. Inclusive, tem vários livros que falam sobre comportamento, vários sites também, vários Instagrams, que falam como que a gente muda os nossos hábitos, né? Não sei se vocês já leram alguma teoria ligada lá a fazer algo por 21 dias, né? Vou pegar algo bem básico aqui da nossa rotina. Quero fazer atividade física todo dia de manhã, vamos supor, colocar isso na minha rotina. Tem alguns estudos que mostram que se eu conseguir manter esse determinado hábito por 21 dias, a tendência de ele se tornar um comportamento incorporado na minha rotina é maior. Não sei se vocês já observaram isso, se vocês já estudaram isso. Agora, na pandemia, saíram várias lives, vários vídeos, várias aulas no YouTube que são 21 dias de leveza, 21 dias de yoga, 21 dias de meditação, 21 dias de imersão em inglês. Então, saiu várias formas, né, de ensino e várias formas de adquirir novos hábitos que são pautadas nesse estudo dos 21 dias. Então, sabendo que esses comportamentos, né, esses hábitos podem ser adquiridos, praticados, é que os estudiosos aí da área de comportamento, e os estudiosos mais basicamente aqui da psicologia, sociologia e da economia, pensaram, vamos traçar um perfil empreendedor, mesmo sabendo que não se aplica a todos, mas que essas características vão ser mais facilmente encontradas naqueles empreendedores que têm sucesso. Um dos pontos que aparece nesse elemento do conceito do empreendedorismo é uma atitude proativa de observação da realidade. O que significa esse primeiro elemento, né? Essa atitude proativa de observação da realidade. Isso significa que a pessoa está com o radar ligado. Ela está pronta, né, para ver a percepção de oportunidades de uma forma mais fácil. Quando vocês sentam com determinados amigos, tem amigos que têm um olhar para tudo está um caos e a pessoa consegue ver uma oportunidade dentro daquele caos. Essa é uma das características mais frequentemente encontradas nos empreendedores, a percepção de oportunidade. Essa questão é uma atitude proativa. Isso também é treinado. Isso também pode ser estudado. Isso também pode ser aprendido. Um outro ponto desses elementos é capacitado para capturar e avaliar oportunidades. O que significa? Não adianta só ter a primeira característica, né, que é ativa, mas o empreendedor, sim, ele é uma pessoa que transforma isso num plano para realizar o objetivo. A grande dos empreendedores, que a gente chama, é a capacidade de transformar as ideias que eles têm em oportunidades através de planos para a realização de objetivo. Precisa, sim, ser capacitado, e se não é capacitado, é uma pessoa que tem facilidade, porque ela gosta daquilo. Vocês conhecem alguém que tem esse perfil? Não precisa ser para desenvolver um negócio. Talvez no curso de vocês aí de viticultura,
Tem uma área em específica do curso que talvez chamou mais a atenção de vocês. Não sei qual é. Se alguém quiser compartilhar, ótimo. Então, vocês se sentem mais aptos, vocês têm mais proatividade de olhar as oportunidades, vocês se sentem mais confortáveis de estudar, vocês acabam tendo mais facilidade porque vocês gostam daquilo. Aquilo vira um objetivo de vocês. Se vocês fossem escolher uma ou duas áreas do curso de vocês que vocês acham que vocês têm esses elementos, né, essas características mais empreendedoras, quais seriam? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram sobre as disciplinas que vocês têm mais facilidade, as que vocês têm menos? Pode estar lá ligado a essas atitudes empreendedoras que vocês foram desenvolvendo ao longo da vida. Desenvolvem habilidade para obter apoio de colaboradores e de financiadores para os seus projetos. Aqui é aquela pessoa que fala, tem uma capacidade de convencimento. Lembram que a gente falou de crowdfunding e investidores anjo na aula passada? Essas pessoas estão ligadas também nisso, ou pedem dinheiro para alguém, ou vão atrás de um sócio, né, que tenha o recurso financeiro. E aqui, pegando um ponto de dúvida da aula passada, era qual a garantia de que aquele dinheiro do crowdfunding seria aplicado realmente no projeto. Tem os termos e as cláusulas, tá? Tem muita vaquinha que não é segurada, né? Então, quando vocês forem investir em alguma, leiam os termos, vejam se tem termos, né? O Vaquinha, que é um site, inclusive, que se chama assim, lá nos termos fala da obrigatoriedade da pessoa de alocar um recurso naquilo que foi feito o projeto, tá? Então, tem toda uma segurança em cima disso também. Mas também tem as vaquinhas que são fraudes, né? Que são as que não são essas seguradas. Quando forem investir ou quando forem abrir a de vocês, procurem esses sites aí que dão essas garantias. Tem até formas de aporte que esses sites, eles captando 100 mil, eles não vão disponibilizar os 100 mil inteiro para ela de uma vez, eles vão fazendo aportes, e tem limites de aportes para a liberação desses recursos, conforme ela for executando o projeto, tá? Além das taxas que ficam para o próprio site, né, que é o modelo de negócio deles, eles também vão liberando as parcelas conforme o desenvolvimento dos negócios. Voltando aqui nas características, habituado a tomar decisão. Muitas vezes é na forma empírica, é naquilo que a gente foi aprendendo ao longo da vida, mas também tem método e técnica para tomar decisão. Então, tem que sim estudar, né, aí sobre como tomar decisões, quais são as margens possíveis de risco, o que eu aceito e o que eu não aceito. Buscam criar valor para a sociedade através dos projetos e ideias, vem lá toda aquela questão de ser uma referência, de ser um legado, de querer marcar a história, né, com o projeto que está sendo desenvolvido. O que motiva o comportamento humano? Se eu estou falando de características, se eu estou falando de traçar um perfil, o que motiva esse comportamento humano? O que faz as pessoas agirem? O que motiva o comportamento de vocês? O comportamento de vocês já observaram se vocês seguem determinados padrões de comportamento? Quando vocês passam a olhar para os lados, vocês identificam pessoas ou grupos de pessoas que possuem comportamentos parecidos? Por que vocês estão fazendo esse curso? Por que vocês estudam mais para determinadas disciplinas e menos para outras? Os que têm esse mesmo perfil, por que eu empreendo ou por que eu não empreendo? Já pararam para analisar por que vocês fazem aquilo que vocês fazem? Por que vocês se comportam da maneira que vocês se comportam? Ou vocês vão agindo e vão vendo e vão vivendo, assim, um dia de cada vez? Nunca fizeram reflexões sobre o que motiva o comportamento de vocês, o que motiva fazer vocês saírem de casa, né? Agora, não sair de casa de forma mais exemplificada, né, porque muitos de nós nem estão saindo, mas o que faz vocês pensarem? Vocês conseguem dizer assim, ó, das pessoas que eu convivo, a maior parte tem o mesmo comportamento do que eu? Lembram daqueles ditos populares que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive?
Lembram disso? Já ouviram falar sobre isso? Vocês conseguem traçar características do comportamento de vocês? Se eu pedisse para vocês agora, parem tudo e escrevam 5 principais características dos comportamentos de vocês. Muitos de nós temos essa característica de buscar evitar conflitos, né? De buscar estresse, e talvez isso tenha sido acentuado aí nesse mundo novo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo de muitos conflitos internos, muitos conflitos por visões de mundo diferentes que a gente tem, inclusive com pessoas que antes eram muito importantes para nós, né? Talvez vocês se depararam com esse momento em alguma fase aí dessa pandemia, desse mundo que a gente vive, e perceberam que era mais tranquilo para vocês se afastarem de determinadas pessoas. É a motivação de querer estar bem, é a motivação de não querer combate, é a motivação de não querer conflito. Mas a gente também conhece pessoas que gostam do embate, né? Se vocês forem agora fazer um exercício e pensar assim, nossa, aquela pessoa sempre busca, vai atrás do problema. Também tem pessoas que têm esse comportamento. As motivações são diferentes, mas seguimos sim padrões de comportamento a partir do momento que a gente está vivendo uma vida no coletivo, uma vida em sociedade. Se vocês olharem o comportamento de vocês na família de vocês, né? Não sei com quem vocês moram, mas se vocês olharem assim, ou com quem vocês dividem casa, se vocês olharem, os comportamentos são parecidos, o que une esse comportamento? Então, tudo isso está ligado aqui na tentativa de traçar perfis que são mais comuns, dos empreendedores, tá? Claro, não existe, né, o padrão, vou sempre reforçar, porque não vai ter esse padrão único, mas tem características frequentes, e é bem importante que a gente tenha uma visão clara, que quando eu estou falando da palavra empreender, da atitude, do movimento, do comportamento de empreender, eu estou falando de 2 processos na cabeça das pessoas, ou 2 processos na vida, que é uma parte extremamente racional, que planeja, consegue recurso, cria e segue estratégias, e uma parte totalmente emocional, que vai estar lá ligado ao propósito de vida, ao legado, à paixão que a pessoa tem. Então, quando eu estou falando de empreender, a pessoa é uma empreendedora se ela parte desses 2 princípios. Seja a organização que ela coloca essa energia, uma organização que ela trabalha, um projeto novo, uma organização social. Então, tem isso. E é aqui que a gente confunde muito e começam muitos mitos do empreendedor que acham que ele só age por paixão. Empreendedor não age só por paixão. Empreendedor também não é aquele administrador extremamente racional, né? Ele é uma junção dessas características. O que vocês têm que saber é que vocês, cada um de vocês que está aqui na aula, as pessoas com as quais vocês convivem, todo mundo tem essas características empreendedoras, só que a gente muitas vezes não foi treinado para cultivar elas, ou a gente não aprendeu a exercer elas, mas não são características que a gente não possa desenvolver na nossa vida se a gente quer sim ter uma atitude mais proativa, se a gente quer sim ter algum destaque em algum ponto, em algum eixo que a gente considera importante. Então, quais características, né, esse empreendedor pratica para desenvolver esse comportamento empreendedor? Aqui são 10 dessas características. A primeira a gente já falou, a busca por oportunidades e iniciativa, que é essa atitude proativa e é conseguir ver oportunidades onde as pessoas não veem oportunidades e transformá-las em projeto. A persistência. Vocês já ouviram falar de um conceito chamado antifrágil? Não, vocês já ouviram a palavra resiliência? Tem um livro, não sei o que vocês gostam de ler, né? Eu li a palavra persistência, agora me veio isso. A gente tem o Nassim Taleb, ele vem escrevendo coisas muito importantes aí do comportamento humano, e um conceito que ele desenvolveu é esse conceito de antifrágil, e ele faz uma diferenciação com resiliência, porque a gente foi acostumado a nossa vida inteira, não sei vocês, em muitos momentos que a gente se depara com um problema, ou com uma situação de frustração, talvez vocês ouviram dos pais, talvez vocês ouviram dos amigos, a necessidade que a gente tem de ser resiliente. E resiliente é aquela pessoa que está ali, né,
vai levando a porrada e vai vivendo. Se fala que os empreendedores são resilientes. E o Taleb, ele traz esse conceito do antifrágil, que é uma evolução do resiliente, mas que traz uma parte de aprendizado maior, né? Então, esse ser antifrágil, ele é o oposto de ser frágil, né? Então, é uma pessoa que, o resiliente, ele nem sempre aprende ou melhora, né? Aqui significa que a pessoa está no caos e que diante de uma situação inesperada, ela melhora, né? Ela consegue ter melhoras no comportamento dela, ela consegue se tornar uma pessoa melhor para ela consegue ter comportamentos e rendimentos melhores. Recomendo que, assim, quem gosta de ler, leia o Harari, leia o Taleb, porque nos dá, sabe, aquelas viradas de chave na cabeça, assim, porque ele é um historiador e filósofo, né, tem muita coisa, assim, que ele traz aí, inclusive, sobre esse mundo que a gente está vivendo, tá? Então, fica essas duas dicas, porque elas também estão ligadas no comportamento do empreendedor, e talvez aqui, há alguns anos, a gente esteja estudando mais como se moldam os comportamentos do que esses perfis. Além da questão da persistência, que vocês podem levar para a resiliência ou levar para essa característica antifrágil, já estou fazendo um adendo meu aqui, colocando a característica antifrágil, tem a parte de aceitar os dados, exigência de eficácia, eficiência e qualidade. Vocês lembram dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade? O que significa cada um deles? Vocês estudaram isso lá em gestão organizacional, talvez, os conceitos de eficiência, eficácia, efetividade. Vocês sabem distinguir os três quando vocês forem escrever um projeto? Eficiência vem muito lá daquele conceito da administração clássica, né? Vamos lembrar lá da administração clássica, fazer tudo da forma mais ágil, né? Com menos recurso possível, tentando tirar o maior proveito daqueles recursos. Eficácia é alcançar os objetivos da melhor forma. Não necessariamente os dois andam juntos. Às vezes eu sou muito eficiente, mas eu não alcanço o objetivo da melhor forma possível, até pela minha visão com os recursos. Então, esse equilíbrio entre eficácia e eficiência é importante. Comprometimento com o trabalho baseado em metas, busca de informação contínua. E aqui, quando eu estou falando de busca de informação contínua, é um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, é que, assim, a gente vive a era da informação. A gente está como se tivesse, assim, um grande espaço em que a gente é bombardeado de informações 24 horas por dia, certo? Sugiro que vocês criem um funil dessas informações de vocês. Se vocês querem desenvolver determinadas habilidades, qualidades, competências, se vocês querem ser bons em determinado assunto, filtrem, passem a se alimentar dessas informações. Eu quero ser uma pessoa, eu quero ser uma artista, né? Quero fazer pinturas, eu quero fazer fotografias. Passem a seguir e se informar de coisas que dão técnicas sobre isso, né? Esqueçam um pouco as outras informações, criem aí os setores de informações que vocês precisam, porque a gente vive uma era que a gente não dá mais de processar. E todo mundo, talvez é um exagero da minha parte, mas muitos de nós estão desenvolvendo síndromes de estresse pelo excesso de informação. É tanta informação que a gente não sabe mais onde se informar. Já aconteceu isso com vocês? Vocês recebem tanta informação de tanta coisa que vocês já não sabem mais onde se informar, o que está certo, o que está errado. É muito assunto difuso, e isso faz o nosso cérebro criar determinadas confusões, né? Então, é preciso, sim, criar determinados filtros, até para uma proteção do nosso desenvolvimento. Então, sugiro para vocês, se vocês estão vivendo esse estresse, né, se alimentando de muitas coisas ao mesmo tempo, tentem desacelerar. Não é fácil, mas tentem desacelerar se informando um pouquinho menos, ou filtrando, ou deixando de seguir. Não significa que eu só vou ler informações de um determinado viés, né? Vou falar assim, viés, porque a Milena tratou aqui das fake news. Não, eu posso ler opiniões difusas, opiniões opostas sobre um determinado assunto.
mas eu vou focar em ler só sobre aquele assunto. Não vou tentar entender tudo do mundo inteiro, né? A gente não tem capacidade hoje para lidar com tudo isso, porque não tem necessidade. Monitoramento temático, então a gente vê aqui essas características racionais, né? De grande forma. Aqui, se a gente for olhar, a gente está tendo um misto de características racionais e características emocionais, formação de redes de contato, aqui fala muito da capacidade de persuasão. A gente falou que a gente é as pessoas que a gente mais convive, a gente falou que isso interfere o comportamento, mas a gente, se quer expandir o nosso negócio, tem que criar rede. Eu vou começar a participar de redes, eu vou começar a me interagir, né, em fazer interações com pessoas daquele determinada área, e tem uma característica de independência e autoconfiança. Quando vocês olham essas 10 características, vocês podem agora fazer um exercício assim: quais eu acho que eu tenho, quais eu gostaria de desenvolver. E a gente pensar como que se desenvolve essas características, né? Ah, se eu acho que eu tenho que desenvolver meu comprometimento com o trabalho, significa que eu sou uma pessoa que não trabalha ou que não tem foco? Não, mas existem formas de trabalhar esse comprometimento colocando na rotina determinadas metas com esse comprometimento, né? Então, quem se sente um pouco solto, vocês podem pensar, o comprometimento com os estudos, talvez. Vejo que essa é uma característica que eu quero. De que forma? Vou colocar pequenas doses disso na minha rotina para que isso vire um comportamento. Façam essa análise aí de vocês, não precisam compartilhar, só pensem onde vocês se enxergam mais, onde vocês se enxergam menos, ou se vocês já se enxergam em todas, tá? Então, pensem um pouquinho sobre, e fica mais como uma autoanálise aqui de vocês. Quando a gente está falando de empreendedorismo, aparece um número gigantesco de mitos, né? Por que a pessoa não, o empreendedor tem que ter isso, tem que ter aquilo? Por que os mitos surgem? Porque a gente cria mitos sobre líderes, a gente cria mitos sobre empreendedores. A verdade é que os mitos surgem porque a gente não tem um conhecimento técnico sobre aquele assunto. Então, a gente fica tentando encaixar aquelas pessoas padrões sem estudar aquele padrão. O que essa disciplina está tentando trazer para vocês desde a semana passada é que sim, existe um estudo de comportamento. Sim, existem aí desde lá do século XIX um grande estudo para tentar entender determinados comportamentos, pautados na psicologia, na sociologia e na economia, principalmente, tá? Então, quais são esses mitos? Empreendedor é gente que faz e não gente que pensa. Muita gente, se vocês começarem a pensar, talvez alguns desses mitos vocês identifiquem que vocês já falaram, a gente tem muito essa questão, porque o empreendedor ele é um fazejador, né? Ele é fazejador. Tá errado. Isso aqui é um contrassenso, porque uma das características do sucesso é planejar e agir. É como se ele vivesse aquele PODC, lembram do PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle? Vou até colocar aqui no chat. É como se ele vivesse aquele PODC na vida dele. Ele vai pensando, planejando, agindo e já corrigindo. Isso é uma característica do empreendedor. Ele só não faz lá no fazejamento. Não sei se vocês já tinham ouvido esse termo, né? Fazejamento, vocês já ouviram? No trabalho, às vezes a gente usa assim com pessoas, a pessoa não quer planejar, ela já quer sair executando tudo. Então, não dá nem o tempo de amadurecer as ideias e vai executando elas. Empreendedores já nascem prontos, não podem ser feitos. Essa é a grande mentira, isso a gente também fala muito de líderes, né? Não, o líder nasce, o líder tem o dom, o líder tem a aptidão. Tudo é construído culturalmente, tudo é construído com base em quem essa pessoa se relacionou. Pode ser, às vezes, experiências positivas, às vezes, experiências negativas, e a pessoa ser um líder da mesma forma, a pessoa ser um empreendedor da mesma forma. Então, a gente pode, sim, adquirir habilidades empreendedoras, a gente pode estudar, a gente pode buscar pessoas com competências complementares às nossas. Então, não significa que eu não me vejo como uma atitude proativa, não significa que eu não seja uma empreendedora. Eu posso treinar essa atitude proativa. Eu posso colocar uma meta para isso, né, se for o que eu quero. Empreendedores são sempre inventores, a gente já viu até lá no livro do Dornelas e tinha no nosso
quiz, né, uma pergunta se todo inventor é um empreendedor, lá no nosso artigo que a gente leu da primeira aula. Não, porque o invento tem que ser colocado no mercado, tem que ser transformado em produto e atender determinadas necessidades. Inventos, o mundo está cheio. Inventos que atendem necessidades de um grupo que está disposto a pagar por ele, não. Então, o empreendedor, ele vem e traz essa característica mais empresarial aí para os inventos. Empreendedores não se encaixam na universidade nem na vida social. Não sei vocês, eu já ouvi muito que a pessoa mais correta em empreendedorismo não é a pessoa que está numa universidade. Eu não concordo com esse termo. A gente tem vários grandes empreendedores que passaram muitos anos dentro das universidades estudando, muitos anos sendo professores, até que foram empreender na área corporativa. A gente tem os intraempreendedores, né? Então, vida social também é quase uma falácia a gente usar esses termos, não faz muito sentido. E o empreendedor tem que se encaixar no perfil, a gente viu que não, né? Ele não precisa se encaixar num perfil. Tudo de que o empreendedor precisa é dinheiro? Não. A gente vai ver que muitos dos problemas dos empreendedores aí na mortalidade das empresas não foi falta de dinheiro. A gente tem um índice de mortalidade de empresas muito grande, que quem avalia é o Sebrae, lá com base numa metodologia, no caso do Brasil. A gente tem esse índice de mortalidade muito alto dos pequenos empreendedores nos 2 primeiros anos, e muitos tinham recurso, muitos conseguiram investidores anjos, muitos conseguiram crowdfunding, mas fracassaram. Fracassaram porque, às vezes, a ideia não tinha tanta aceitação, ou fracassaram pela parte racional ser deficitária. A gente vê muito na área, principalmente de tecnologia e inovação, né, o boom das startups. Eu acho que todo mundo sabe o que é uma startup, essas empresas novas de tecnologia aí que surgem, normalmente começam com uma pessoa sozinha e vão crescendo. A gente vê um índice de falência muito grande, e são gênios, né, são pessoas que são ali as características dos inventores, às vezes passam nesses editais de fomento do governo, têm recurso, e na hora da gestão, acaba. É um pouco daquele vídeo que a gente viu do coach da semana passada, como desenvolver a capacidade de liderança nesses jovens empreendedores, porque isso também faz o negócio não dar certo. Tudo que o empreendedor precisa é sorte, não tem mito maior que esse, né? Sorte aí está atrelada a competências e saber visualizar essa oportunidade. Algumas pessoas falam que o empreendedor só empreende porque ele não sabe o que está vindo. Se fala muito de que a ignorância do empreendedor é o paraíso. A pessoa não se preocupa lá com o futuro. Então, por isso que ela empreende. Ela arrisca sem pensar. Muito pelo contrário, né? Ela arrisca sabendo os riscos calculados. Empreendedores buscam sucesso, mas vivenciam uma grande taxa de fracasso. Ok, temos um índice de mortalidade muito grande. A gente vai ver nos estudos que o negócio de muitas áreas, negócios tipo muito grandes, né? Desses grandes empreendedores que a gente vê aí, que são milionários, eles faliram a primeira vez, faliram a segunda vez, e na terceira foi onde eles tiveram sucesso, porque eles aprenderam com os erros de gestão, mas nem sempre a taxa de fracasso é assim grande. Empreendedores correm grandes riscos? Não, eles correm riscos que são calculados. Aqui seria mais ou menos uma visão do que é o fator empreendedor. E a partir do momento que na visão do empreendedor o fracasso faz parte do aprendizado, a sociedade condena esse fracasso, a gente tende a olhar de uma forma muito negativa para as pessoas que não dão certo. Vocês já ouviram aquele termo, não deu certo na vida? Por que a gente usa esse termo com determinadas pessoas? Quem somos nós para falar isso de determinadas pessoas? Já deveria partir desse pressuposto, né? Mas essa é uma condenação que está embutida na sociedade. A gente vive isso quando a gente tem um fracasso profissional, a gente vive isso quando a gente tem um fracasso nas nossas relações, né, afetivas. A sociedade tende a nos condenar. E quem tem o perfil de empreendedor, parte de um aprendizado esse fracasso. Então, façam uma reflexão aí também como vocês, na vida, a gente até tenha determinados comportamentos de condenação, quando a gente vê assim, nossa, aquela pessoa não deu certo, nossa, sabia, a gente não tem, às vezes, uma postura assim, viu, sabia? Lógico que não ia dar certo, não sei por que a pessoa tentou. Isso é uma forma de condenar, isso é uma forma de fazer um julgamento, que é muito, às vezes, mais forte do que nós, porque está embutido aí na cultura que a gente
fica ali no camarote acontecerem para já vir pronto com a condenação, né? Mas para aquele que tem esse perfil empreendedor, entende que isso é só mais uma parte do aprendizado. O risco, reflete sobre o risco e pode ou não aceitá-lo, e na sociedade a gente vê aquele medo, né, as pessoas tendem a esperar alguém dar certo para depois agir, porque tem medo de correr o risco, tem medo de arriscar. A gente tem até a Milena que falou que agora as pessoas já copiam, né, porque no comum, no geral, as pessoas têm medo de colocar e dar o primeiro passo, então isso é uma característica, assim, que está na nossa sociedade. O empreendedor vê o lucro como uma compensação legítima, né, aí é o lucro pelo trabalho, é sim eu trabalhei, é sim eu mereço isso, e a sociedade tende a ver uma visão mais negativa, isso aqui vem de uma visão um pouco econômica, muito ali ligada com a sociologia, né, dessa visão de a sociedade achar o lucro como algo negativo. A riqueza é resultado de uma sociedade competente, porque o empreendedor, ele gera riqueza para o país, vamos lembrar que esse é um ponto lá das premissas dos empreendedores de novos negócios, e na sociedade a gente tem esse resultado da exploração dos pobres e ricos, então tem umas formas de ver o mundo um pouquinho diferente, né? E o último ponto aqui é que o empreendedor combate a marginalização, isso na visão dele, tá? E na sociedade tem posição em evolução. São formas diferentes, isso aqui está lá na página 30 do livro, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ler esse capítulo 1, que ele é bem fácil de ler. Saindo desse comportamento, a gente vai ver que, na verdade, a gente está falando de comportamento, de motivação, daquilo que faz as pessoas agirem. O comportamento é algo que a gente espera que o comportamento, a gente espera que a pessoa tenha determinado comportamento, e agora a gente vai trazer isso para a parte de atitude empreendedora. O que é essa atitude empreendedora? Ela vai sendo exercitada e aprimorada de acordo com o que a gente pratica, associa a racionalidade e vontade, sendo essa vontade, essa capacidade de agir em busca de quem tem atitude, tem mais facilidade com o chá. Vocês sabem o que é o chá? Vocês já ouviram falar disso em administração? Se fala que quem é empreendedor vai ter aquela atitude empreendedora. Então, muitas das análises organizacionais se fala assim, o IFSC, por exemplo, não sei se vocês sabiam, a nossa forma de ensino é pautada no chá. A gente quer desenvolver competências, habilidades e atitudes nos alunos, né? Não só competências ou habilidades, mas também atitudes. Habilidades são aquelas questões que a gente tem um pouco mais de facilidade, competência a gente vai aprimorando, e atitude é ter essa postura de atitude. Então, se empreendedor, eu estou falando que é uma atitude empreendedora, eu parto do pressuposto que quem tem essa atitude empreendedora tem mais facilidade de desenvolver determinadas habilidades e de adquirir determinadas competências. Então, agora, quando vocês pensarem em chá, competências, habilidades e atitudes, isso vem lá das nossas teorias da motivação humana e das teorias comportamentalistas, também é a base da qual vocês estão sendo ensinados, né, aqui no Instituto Federal, é um ensino baseado em competências, habilidades e atitudes. Quando vocês forem ler os objetivos lá do PPC, as ementas de vocês, vejam se não dá para encaixar como a parte de competências, habilidades, atitudes, aquilo que está pensado lá. Essa atitude empreendedora é empreender como uma trajetória escolhida para a vida, tem uma convicção racional e sentimento, é a vontade. A atitude empreendedora é uma decisão, é uma trajetória. E quem é empreendedor, normalmente tende a ser empreendedor em várias áreas da vida. Então, o que envolve isso? Assumir posição, estabelecer meta, tomar iniciativa, buscar conhecimento, saber escolher, ter coragem, seguir a decisão, bancar a decisão, né? Ter determinação, perseverança e estar em sintonia com o empreendedorismo, tá ligado com o radar sempre. Saindo aqui do capítulo 1 do livro, tem esse artigo que é lá de 95, esse artigo ele faz as características do empreendedor tradicional, tudo lá desde 1848, o que os autores, né, a gente vai ter Weber, a gente vai ter Schumpeter, a gente vai ter McClelland aqui, Davis, o Litzinger, são vários autores da área de gestão que foram colocando características ao longo da história, né? A gente parte lá do primeiro ponto, que é assumir risco,
e vai vendo aqui que vai aumentando as características, né? Vai aumentando aquilo que se tem, vai entrando a questão dos desafios, a questão da inovação, a questão da liderança, a questão do desempenho sob pressão. Aqui ainda vai ter uma mistura de características do administrador, que a gente viu que mais recentemente foram separadas. Então, acontece isso aqui no artigo também. Tradicional, né? Está mais ligado. Lembrando que o perfil do empreendedor tradicional está mais ligado lá com o perfil do administrador, o perfil do gerente. Indo aqui para o empreendedor contemporâneo, quantidade de características citadas, ele pega lá de 1983, que já eram feitos estudos, né? Eu trouxe esse artigo para vocês verem que tem muita gente já estudando esse tema. A gente tem aqui na década de 2000 aí o boom do empreendedorismo, principalmente ali de 2004 em diante, né, as características, tivemos algumas legislações que favoreceram isso aqui. Então, isso aqui são as quantidades de características citadas por ano, né, que tentando traçar esse perfil empreendedor. E vem aqui, nesse empreendedor contemporâneo, muito mais motivação, inovação, com palavras líder, capacidade interpessoal, né, a questão de um planejador flexível, autoconfiante, a questão dos riscos, como que ele vai ser, o comprometimento que ele vai ter. Então, a gente chega aqui até, por exemplo, 2000, as características, por exemplo, tolerante a risco, flexível, otimista, determinado, visionário, líder, ambicioso, planejador, inovador, criativo, proativo, comunicativo, capacidade interpessoal, autoconfiança, organização, coragem, intuição, estrategista, experiente, comprometido, criar valor para a sociedade, perseverante e autônomo. Então, a gente vê que vai aumentando conforme os anos vão passando. A gente teve um aumento das características e depois um filtro novo dessas características, porque os estudos são feitos em cima de empreendedores de sucesso. Aqui em 2014 já deu uma enxugada, né? Se vocês pegarem a última linha, eu sei que está pequenininho para vocês, mas ficou muito mais esses pontos que a gente acabou falando ao longo da aula de hoje. Aqui são as características que foram mais citadas desse empreendedor contemporâneo, né? Então, proatividade, inovação e risco estão ali como as mais citadas, né? As que mais apareceram desse empreendedor contemporâneo. As que surgiram ao longo dos anos, pegando lá desde 1800, né? Quais que surgiram? A questão da perseverança e de ser visionário, foi um ponto que surgiu bastante aí no perfil, na tentativa de traçar esse perfil, a determinação, flexibilidade, a questão da experiência, porque tem esse ponto de não dar certo a primeira vez, não dar certo a segunda vez, e dar certo lá na terceira vez, o valor para a sociedade mudou e cada vez mais vem crescendo esse perfil de gerar valor para a sociedade, organização, otimismo, estrategista, intuitivo.